Senhor presidente, senhores parlamentares, público que nos assiste, público aqui presente na Assembleia. Bom, estamos no momento de fazer um balanço do primeiro semestre legislativo. Estamos no mês de julho, portanto, finalizando esses 6 meses, primeiros 6 meses dessa legislatura aqui na Assembleia. Analiso como bastante produtivo este período por parte da Assembleia como um todo, dos senhores parlamentares, que cada um ao seu estilo, a seu modo, tenta fazer com que as coisas aconteçam no Estado, no sentido de ir ao encontro dos anseios da população sul-mato-grossense. Mas, particularmente, faço uma análise aqui do meu mandato. Pela primeira vez, ocupando uma cadeira na Assembleia Legislativa, é meu primeiro mandato como deputado estadual. Na realidade, esse caminho público escolhido por mim, mas principalmente pelas pessoas que me levaram até ela, iniciei como vereador em Dourados e de lá fui guindado a uma cadeira na Câmara Federal, onde pude adquirir bastante experiência como parlamentar. E aqui, estreante nesta casa, também avalio que tivemos um primeiro semestre de bastante atuação, não só na apresentação de proposições e projetos, como hoje temos aqui na ordem do dia 2 projetos de minha autoria, já tivemos vários projetos aprovados nesses primeiros meses do nosso mandato, e temos outros projetos em tramitação que eu espero também que tenham a mesma sorte. Projetos que quero vê-los aprovados com apoio de todos os colegas parlamentares, para que possamos fazer com que esses projetos contemplem a maioria da população do nosso Estado. Ao lado disso também as nossas incursões nas secretarias, na governadoria, no sentido de levar as reivindicações da população do nosso Estado para que os mais diversos municípios sejam contemplados. Evidentemente que quem acompanhou o meu trabalho nesses primeiros meses do ano percebeu a prioridade que dei especialmente à minha cidade de Dourados, à minha região, já que a maioria esmagadora de meus votos foi conquistado justamente lá. E não seria de outra forma que eu agiria no sentido de fazer com que a população, especificamente daquela região, pudesse ter de minha parte uma atenção toda especial. E isso vamos continuar fazendo, claro, estendendo isso para todo o nosso Estado, para todo o nosso Mato Grosso do Sul, afinal de contas, somos deputados estaduais. Mas queria também dar relevo à minha atuação no sentido de trazer os problemas para esta tribuna. Creio que a Assembleia Legislativa tem que ser um local onde se dê eco às reivindicações populares. Devemos trazer para cá aquilo que as pessoas mais necessitam, fazer com que os grandes debates aconteçam, para que os assuntos relevantes sejam colocados na ordem do dia. Temos inúmeras limitações na condição de deputados, porque esbarramos na legislação que não nos permite, às vezes, apresentar ações imediatas, fazendo com que as coisas aconteçam rapidamente. Infelizmente, no Brasil, nós temos muita dificuldade de fazer com que as demandas públicas aconteçam de forma rápida, acelerada. Eu digo felizmente de um lado, mas de outro, entendemos que numa democracia é assim. As discussões são intermináveis, porque existem vários pensamentos, e todos têm direito à voz.
Eu digo sempre que é muito fácil dizer que a China está crescendo muito, que a China economicamente é uma grande potência, e é verdade. Mas lá, apenas um partido político, uma pessoa só decide por todos. Então, se ele resolver que a partir de amanhã ninguém poderá sair à noite na rua, basta ele assinar e escrever que está valendo. Num país democrático, não, a coisa não funciona assim. As pessoas têm direito a opiniões. O que acontece lá no Parlamento Federal, de 513 deputados federais, portanto, 513 cabeças, 80 senadores, portanto, 80 pensamentos diferentes, acontece em todos os parlamentos, em todos os governos do nosso país, onde se lança uma ideia, mas ela tem que encontrar eco, sintonia com todos. Então, isso demanda tempo. Às vezes nós ficamos ansiosos, porque as pessoas nos cobram. Ô Marçal, você se elegeu deputado estadual, como é que eu não consigo um asfalto aqui para a minha rua? Como é que eu não consigo melhorar a saúde da minha família? Não resolveu nada você ter sido eleito deputado, porque não mudou nada na minha vida. A gente entende perfeitamente a frustração das pessoas, porque nós também nos sentimos assim. Mas isso é da democracia. Quando colocamos interesses públicos acima dos interesses pessoais, nós ficamos ansiosos por ver resolvidos os problemas, nós ficamos às vezes frustrados porque não conseguimos fazer com que as coisas aconteçam. Temos que ter a tal da paciência, mas isso faz parte. Trouxe para cá, para essa tribuna, como falei, inúmeras reivindicações que fazem parte do pensamento de toda a população. A questão da energia elétrica, o aumento na conta de energia, que tanto nos incomoda. Agora mesmo estamos na tal bandeira amarela, com a diminuição das chuvas, ao aumento na conta de energia, acende-se a luz amarela. Agora, quando acende a luz vermelha, os preços apenas se estabilizam, mas não diminuem. E esse mecanismo não conseguimos entender muito. Trouxe para cá também o assunto relativo à nossa BR-163, a maior rodovia federal do Mato Grosso do Sul, que vem lá de Sonora, passa por todo o nosso estado e corta a cidade de Dourados, em quase toda a sua extensão, e vai até o estado do Paraná. A empresa concessionária que recebeu a incumbência do governo federal de administrar, investir e receber dinheiro, há muito tempo não faz o seu dever de casa, a sua tarefa. E quando, sempre que tem um encontro com um representante dessa concessionária em meu gabinete, ele parece que tem um discurso pronto. Diz sempre a mesma coisa, que a situação mudou no país, a economia está estagnada, o fluxo de automóveis, o fluxo de veículos, de uma forma geral, mudou o seu percurso na BR-163, encontraram outras alternativas, daí a diminuição dos investimentos e a paradeira, principalmente nas obras de duplicação e nas adequações viárias ao longo da BR-163. E aí reclamamos, porque recebemos as mesmas reclamações da população, lá de Nova Alvorada do Sul, que se veem com o direito de ir e vir sendo solapados. Na cidade de Dourados nem se fala. As adequações viárias que não foram feitas e que causam inúmeros transtornos, além de acidentes com mortes. E a gente vem cobrando. No entanto, nada vem acontecendo. E como nós já havíamos alertado aqui, a CCRMS Vias não vem cumprindo um contrato, que parece contrato unilateral. Às vezes não dá para entender como são realizados os contratos com o poder público. Parece que só um lado tem obrigação, o outro só tem direitos. Eu acho que todo contrato tem que ser uma ida e volta. Você cumpre, eu também cumpro. Se você não cumpre, eu não preciso cumprir.
Então, se a empresa não duplica a rodovia, não faz as adequações viárias que estão claras em contrato, então não se deve cobrar pedágio, não se deve aumentar o valor do pedágio. No entanto, isso não acontece na prática, nós continuamos pagando pedágio, que não é barato. Se você pegar a rodovia, por exemplo, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, ou que liga São Paulo à Serra Paulista, o valor é bem menor do que o que é cobrado aqui na BR-163 no Mato Grosso do Sul. Eu estou entrando nesse assunto mais uma vez porque vimos que tem uma novidade em relação a este assunto. Não é uma novidade boa, mas pelo menos é um caminho para tentar acabar com esse imbróglio, para não ter mais essa enrolação. Vai duplicar, não vai? Vai rescindir o contrato, não vai? É uma nova empresa que vai entrar. Então está aqui, ó. Governo federal vai anular a concessão da BR-163 por cobrar pedágio sem duplicar pista. Concessionária do grupo Odebrecht deveria ter duplicado 90% de rodovia, mas apenas 26% passou por duplicação. O ministro dos Transportes, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que o governo federal pretende suspender de forma amigável o contrato de concessão da BR-163 com a empresa Odebrecht, que detém a administração e cobrança de pedágio na rodovia em Mato Grosso, mas não tem cumprido com o contrato em quesitos essenciais como a duplicação da pista. A afirmação foi feita em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Quer dizer, há a intenção de rescisão deste contrato com a CCRMS Vias por parte do governo federal. Nós temos aqui outra notícia: duplicação da BR-163 entra em etapa final em Mato Grosso, já no perímetro urbano de Mato Grosso do Sul. Ao contrário do que ocorre em Mato Grosso do Sul, onde o forte da duplicação se limita à cobrança de pedágio por parte da CCRMS Vias, as obras da duplicação da BR-163 em Mato Grosso vai chegando ao fim, sendo concluída, entrando no perímetro urbano de Cuiabá. Essa é a grande questão. Por que é que esta mesma empresa que está lá na BR-163, administrando esta rodovia no estado do Mato Grosso, está finalizando a duplicação lá naquele estado e aqui no Mato Grosso do Sul, o que teria que ser até esse momento 90% duplicada, não passou de 26%. Isso é um desrespeito com a população de Mato Grosso do Sul. Por isso é que eu trago sempre esse assunto à tona aqui na Assembleia, porque enquanto deputados estaduais, nós não podemos nos aquietar em relação a isso. Por que essa discriminação? Por que essa diferenciação? Por que nos tratam dessa forma e tratam o Mato Grosso de forma diferenciada? Qual é a diferença entre nós, sul-mato-grossenses, e os mato-grossenses? Esse é o grande ponto de interrogação que nós deixamos no ar. Por que é que nós somos tratados dessa forma? Daí a necessidade do empenho dos nossos parlamentares federais, dos 8 deputados federais, das 2 senadoras e do senador, porque eles sim, eles têm voz lá em Brasília, eles têm voz junto ao DENIT, junto à ANTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a responsável por fiscalizar e cobrar, é a agência reguladora que cuida disso. Tem voz e vez os parlamentares federais, porque o governo federal precisa deles. E eles têm que cobrar uma posição. Nós não podemos aceitar isso aqui, aceitar que o Mato Grosso tem a sua duplicação praticamente pronta, e aqui apenas 26% disso foi realizado. E não é só a questão da duplicação, como alertei, mas a questão das adequações viárias, dos viadutos que não foram feitos, das passarelas que não foram realizadas, dos túneis que não foram construídos, e, no entanto, ali não tem conversa. Passou pela BR-163,
o pedágio é cobrado. E tem mais, a CCRMS Vias, para diminuir os custos, economizar, também diminuiu o número de atendentes nos pedágios. Os senhores que estão aqui, parlamentares, se transitam pela BR-163, como eu faço toda semana, todos sabem bem do que eu estou falando. Permite uma parte, deputado? Pois não, deputado. Deputado Marçal, Vossa Excelência traz à tribuna nesta manhã um assunto que nós já discutimos, inclusive, no mandato anterior. O deputado Paulo, presidente, participou da audiência, o representante da CCR esteve aqui conosco. E o que ele alegou? É o seguinte, é que o orçamento, na verdade, não dá para concluir o 100% da obra. Olha o que tem acontecido no nosso país. As empresas, para ganhar a licitação, elas mergulham no preço. Depois não dá conta, aí vem com um tal do aditivo. E o povo pagando pedágio, na chamada a BR da morte, que ceifou vidas de, talvez, acho que passou de centenas, e hoje continua esse impasse aí. Uma realidade que não só da CCR, mas de outras empresas que, para ganharem, mergulham no preço. Depois, quem fica não dá conta, aquela que ficou em segundo lugar também não vai querer. Aí, o que acontece? Abrem outro processo licitatório, a empresa recorre e a população é que paga o pato. Eu sei que Vossa Excelência, que inclusive transita na 163 toda semana para ir para casa, para ir para Dourados, não somente Vossa Excelência, como também o nosso líder do governo, deputado Barbosinha, Zé Teixeira, o primeiro secretário, o Neno Razuc, e que sente ali na pele. Quantos anos já se passaram e esta obra está inconclusa e a população pagando um pedágio altíssimo e não tem saída? Então, a gente lamenta profundamente, é preciso que nós tenhamos realmente uma mudança na lei que trata das questões das licitações, que é um problema seríssimo no nosso país, para que a empresa tenha planejamento, que faça um orçamento adequado dentro daquilo que tem início, tem meio e fim, e que não venha com essa desculpa que não tem como fazer porque o recurso é pequeno, o cobertor é menor. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência, que usa sempre essa tribuna em defesa da nossa sociedade sul-mato-grossense, de forma muito especial daquela região ali da Grande Dourados. Muito obrigado pela parte. Agradeço, deputado Rinaldo, pela parte. Permite uma parte, deputado? Pois não, deputado Zé Teixeira. Deputado Marçal, primeiro quero parabenizar Vossa Excelência, porque esse imbróglio ele tem que chegar ao ponto final. Nós discutimos isso aqui os 4 anos do mandato passado e sempre veio a empresa aqui apresentar slide, mostrar o motivo. E, segundo o que eles disseram, que quando assinaram a concessão, o BNDES fez um compromisso de um aporte financeiro para que eles pudessem antecipar a duplicação da rodovia. E isso não aconteceu. Esse aporte não foi feito pelo BNDES, segundo os diretores. Terceiro, quando fez a concessão, nós tínhamos um fluxo de trânsito nessa rodovia. Com a criação, Vossa Excelência tem conhecimento, do porto de embarque de soja de São Luís, o transporte da soja de Mato Grosso migrou para o norte e criou-se aqui também umas rotas alternativas de desvio de pedágio que passa pela 040 aqui, que sai em Bataguaçu, e também passa por Cacilândia, Chapadão, que é uma outra alternativa por lá. Mas isso, nós, sul-mato-grossenses, não podemos pagar o preço de estar nesse imbróglio, quanto tempo e não se resolve. E a melhor forma mesmo será a rescisão do contrato com essa empresa, para que possa abrir uma outra licitação, uma outra empresa vir, e dentro de um orçamento que couber na cobrança de pedágio, que possa ser realizado, porque o anseio do sul-mato-grossense é muito grande. E houve umas melhorinhas
pequena, daqui para Dourados, que nós não conseguimos nem tapar os buracos antes dessa concessão. Mas o atendimento para acidente também em pontos estratégicos, mas eu acho que da forma que está, não deve continuar. Eu quero dar a Vossa Excelência todo o meu apoio. Muito obrigado, deputado Zé Teixeira, pelo à parte. As informações que Vossa Excelência acaba de mencionar são as informações também que recebo da CCRMS Vias. O discurso é sempre o mesmo. Ele vai lá no gabinete e fala a mesma coisa, né? E eu já contestei-o pessoalmente, dizendo o seguinte: quando você vai abrir um comércio, você vai abrir uma venda, você sabe do risco do negócio. Pode dar lucro e pode dar prejuízo. Tem um período que pode dar lucro, outro pode dar prejuízo. Aquilo ali é um negócio. A empresa, quando entrou e pegou a concessão da rodovia, ela sabia que podia, de repente, acontecer isso, de um desvio de tráfego e a diminuição do número de veículos. Era um risco. Então, tem o período de lucro, tem um período de prejuízo, normal em qualquer negócio. Agora, o cara entra no negócio, está ganhando dinheiro, de repente para de ganhar dinheiro, aí para de fazer a sua obrigação, aí é muito fácil, né? Você abre um boteco, começa a vender, aí não dá certo, causa prejuízo, você não vai pagar os seus fornecedores, você não vai fazer a tua obrigação. Então, quando a empresa pegou a rodovia, já sabia do risco que poderia correr. Agora, quem paga é a população por isso? É o povo que tem que pagar a conta? É um absurdo isso que vem acontecendo. É um absurdo. E parece um negócio assim passivo, né? Ninguém diz nada, parece que é uma coisa normal. As pessoas ficarem pagando pedágio sem que tenham o benefício da duplicação dos túneis, dos viadutos, das passarelas. Fica como se nada tivesse acontecido. Então, é preciso que os parlamentares federais se envolvam diretamente nisso. Já vi notícias que haviam procurado a ANTT, mas eu acho que a ação tem que ser mais incisiva. O governador já se dispôs a isso, já conversou com o ministro, inclusive na minha frente, ligou para o ministro e perguntou, e realmente vai acabar acontecendo a rescisão do contrato, não tem outra forma. E nós esperamos que foi mencionado aqui pelo deputado Rinaldo, a lei de licitações, essa é uma coisa que também tem que ser mexida, porque o cara não pode entrar numa licitação, depois não dá conta, aí tem que chamar o segundo colocado que não tem condições também de fazer, enquanto isso a obra está parada e as pessoas estão pagando por isso, e como é que faz? Isso tudo é dinheiro público, e como diria, não me lembro se foi a Margaret Thatcher da Inglaterra ou Angela Merkel da Alemanha, que disse que não existe dinheiro público, o dinheiro é de alguém. Quando fala, é dinheiro público, público é o quê? É o povo, é a população, alguém está pagando a conta. Isso não é dinheiro que cai do céu, não. Então, algo precisa ser feito em relação a isso, por isso é que eu estava fazendo aqui um balanço desse início de legislatura, da Assembleia Legislativa, dos deputados estaduais, mas particularmente do meu mandato, desses primeiros meses como deputado estadual, de trazer essas questões que afligem todos. E eu acho que é esse caminho que a gente tem que seguir sempre para que nós possamos ter resultados efetivos que melhorem a qualidade de vida da nossa população. Senhor presidente, muito obrigado.